Porque democratizar o conhecimento é muito mais que um lema. É uma visão de mundo. Porque nós acreditamos que o conhecimento que está nas grandes universidades e nos grandes museus deve chegar até o mundo inteiro. Sim, inclusive até sua casa. É por isso que eu te convido a ser parte da história e se inscrever na plataforma de cursos online Moriá College. רכישת רוח ים מנשבת מאי שם וכביסה מתנפנפת לצילי החומה بين الأرض والسماء ناس كتير بعيشوا سوا ما تخافوا تحلموا بالسلام والأمان متى يمسوا خمات הפחד ושבתי מגלותי ייפתחו שעריי אל הטוב האמיתי I want to thank you for standing up for peace alongside your Palestinian sisters. I want to thank you and to let you know that in the world that we live in, peace is possible only when women of integrity and faith stand up for the future of their children. Congratulations
It is my hope that you will continue to battle for peace in a constructive way, and I look forward to the day that I will come and join you. Thank you for the children of Israel. Thank you for the children of Palestine. Thank you. Peace. Shalom. From the north to the south, from the west to the east, hear the prayer of the mothers. Bring them peace, bring them peace. From the north to the south, from the west to the east.
Per iscriverti al mio canale YouTube, clicca qui. Per seguire altri video tutorial, clicca qui. Prezados participantes do ciclo de conferências da liderança feminina na Bíblia, bem-vindos e bem-vindas a esta jornada número 5 deste ciclo de conferências e dentro deste contexto deste evento internacional. Eu acho que é o primeiro evento internacional online sobre esse assunto no mundo. É um assunto que realmente tem sido muito pouco pesquisado no mundo acadêmico, mas com certeza merece toda a nossa atenção, o nosso carinho e também a nossa pesquisa mais profunda. Nesta quinta jornada, nós temos a honra de receber a rabina Diana Villa, diretamente de Jerusalém, a juíza e a profetisa Débora, segundo a Bíblia hebraica e a literatura rabínica. Mas antes de fazer contato diretamente com Jerusalém e com a rabina, eu gostaria de agradecer ao nosso intérprete Jacob, que está fazendo a tradução para o português, e ele também conhece muito bem a língua hebraica, então isso vai facilitar realmente as questões de terminologia que nós vamos abordar aqui. Então, antes de fazer nosso contato com a Diana, eu queria lembrar a vocês que amanhã, domingo 14 de março, é o dia mais importante deste ciclo de conferências. Eu vou repetir, amanhã é o dia mais importante deste ciclo de conferências, porque amanhã nós vamos, além de ser a última conferência, evidentemente, nós vamos apresentar a vocês temos algumas surpresas para vocês, que eu acho que vocês vão gostar, e vai estar realmente batendo na expectativa de muitas pessoas que já nos perguntaram sobre essas surpresas, quais seriam, enfim. Então, amanhã vocês vão saber. Não podem perder, coloquem um lembrete no celular ou façam alguma coisa. Também, eu sei que vocês colocam esse tipo de lembretes no WhatsApp, no YouTube e tal, mas mesmo assim, por favor, não se esqueçam, horário, dia, porque realmente é muito importante que vocês participem nesse encontro amanhã. Vamos ter coisas muito interessantes para conversar com vocês amanhã. E agora, antes de contatar diretamente com a Rabina de Jerusalém, eu quero apresentar a vocês o nosso assunto de hoje, é a juíza e profetisa Débora, segundo a Bíblia hebraica e a literatura rabínica. E quem vai estar conosco é a rabina Diana Villa. Ela estudou na Universidade Hebraica de Jerusalém, no Jesuit Theological Seminary em Nova York e na Universidade de Buenos Aires em Filosofia Judaica e Psicologia. Posteriormente, ela fez um mestrado em Talmud e atualmente está fazendo doutorado em Filosofia da Halakha, ou seja, a lei judaica, na Universidade de Bar-Ilan. Ela foi professora de filosofia judia, literatura rabínica, Talmud e Halakha no seminário latino-americano. Foi formada como rabina conservadora no seminário rabínico Chester, em Jerusalém, onde leciona aulas sobre Talmud e Halakha. É coautora de alguns livros, como as Soluções Halachicas para os Nossos Dias e Pergunte para o Rabino, e também escreveu em inglês vários artigos e vários livros. Como eu já disse, ela ensina Talmud no Rabinato de Chester e trabalha muito nos temas de diálogo interreligiosos, onde já participou de vários encontros com líderes religiosos palestinos, cristãos e muçulmanos. Então, agora já fazemos nossa conexão com a rabina Diana Villa. Diana, como você está? Diretamente de Jerusalém para todos nós. Tudo bem? Perfeito, um prazer recebê-la aqui. Bom, de alguma maneira, através de nós, as pessoas ficam mais próximas dessa cidade tão especial, Jerusalém, onde você mora há tantos anos. Então, estamos
muito ansiosos, né, para começar essa aula, desse ciclo de conferências. Mas eu gostaria que você contasse um pouquinho para nós o que significa ser rabina. Bom, realmente é alguma coisa assim relativamente nova na história judaica. Isso começou mais ou menos na década de 70, começaram a se formar as rabinas no seminário dos Estados Unidos, e a ortodoxia mais liberal começou a aceitá-las também. A mulher não tinha costume de ser rabina, de chegar nesse nível, mas quando ela começou a ocupar o seu lugar em todas as áreas de trabalho, de estudo, nós vimos que existiria uma maneira de incorporá-la também nessas funções como rabina. Então, isso vai depender da ideologia de cada movimento judaico. Alguns reformistas podem se sentir mais presos a algumas coisas da lei é mais forte. Em alguns casos, o movimento conservador se sente comprometido com a lei judaica, mas de maneira mais flexível, no sentido de demonstrar que poderia fazer isso, poderia aceitar essa condição. Hoje em dia já se encontra dentro da ortodoxia mais liberal, aceitam os rabinos e as rabinas. Então, embora essa função do rabinato para a mulher seja um pouquinho mais limitada, mas eles a aceitam. Perfeito pela sua introdução e sobre o que é ser rabina, né? Dentro de um ciclo de conferências que justamente aborda essa questão do ponto de vista feminino. Muito bem, então estamos esperando o início desta conferência sobre a juíza e profetisa Débora. Muito bem. Bom, para começar a falar sobre isso, eu gostaria de dizer a vocês que a juíza mora na época em que tem o livro dos juízes na Bíblia. É uma época intermediária entre José e a conquista de Canaã e o profeta Samuel. A função de um juiz naquela época era liderar espiritualmente e fisicamente, né? Então, é uma época descrita no livro de Juízes como uma época em que não existia rei em Israel e cada um fazia o correto diante dos seus olhos, ou seja, não necessariamente existia uma conduta moral e o juiz acabava mantendo as pessoas na ordem certa e mostrar qual seria o caminho, enfim. Então, o caminho que Deus indicava para eles, de fato. Então, estamos nos referindo aqui ao século XII, antes da época da era cristã. Também vamos abordar o que a Bíblia fala e alguns comentários posteriores que nem sempre devem ser vistos como uma história ou como, academicamente, não poderíamos dizer que é uma conduta filológica. Um dos famosos comentaristas acadêmicos, por exemplo, ele dizia que, de fato, era uma historiografia criativa, uma filologia criativa, o que os voluntários faziam, pretendendo que o mais importante é que nós podamos absorver coisas positivas dessas histórias e não necessariamente deixar que seja uma coisa só histórica, e sim depreender a verdadeira história dessa própria história. Eu gostaria de começar com vocês com alguns versículos no capítulo 4 e 5. Por exemplo, no capítulo 4, existe uma introdução, uma explicação do que aconteceu. E no capítulo 5 tem uma espécie de poema onde são repetidos várias vezes esses pontos, esclarecendo algumas terminologias. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, eu vou começar explanando para vocês as fontes bíblicas ou rabínicas. Quando eu digo rabínicas, eu me refiro às fontes que aparecem de maneira escrita no século II da era cristã. Essas fontes existiam, algumas já anteriormente, mas em função de que o judaísmo rabínico diz que a interpretação mais válida dos textos bíblicos é a forma em que os rabinos entendiam essa informação. Para as pessoas que se comprometem com o fundamento rabínico do judaísmo, o que interessa é de que forma a tradição oral rabínica é compreendida de maneira geral. Então,
especificamente quando se trata de questões legais, vemos isso, mas quando se trata de questões narrativas, há várias interpretações a respeito, e também o mais importante seria o ensinamento que essas narrativas podem nos transmitir e não nos fixarmos nessa questão histórica. Ok? Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. No capítulo 4 do livro de Juízes, começa dizendo o seguinte: e Débora, mulher profetisa, esposa de Lapidote. Depois vamos ver quem era essa esposa de Lapidote. E ela sentava-se... vamos ver que não é somente profetisa, mas também juíza. Alguns dos comentaristas diz que é uma profetisa muito especial, porque não profetiza apenas sobre o futuro, e sim o que acontece no presente. Então, dizem que ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre a Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E ela os recebia num lugar aberto, não na sua casa e em nenhum tipo de instituição. Ela mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao Monte Tabor e toma com você 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Ela indica como eles têm que se organizar do ponto de vista militar. Partindo disso, o Baraque responde o seguinte, que ele somente iria se ela o acompanha. É muito interessante porque ele precisa do apoio dela para continuar com essa tarefa militar. Evidentemente, ele é a autoridade militar. Mas ele fala: se você vem comigo, eu vou. Se você não vier, eu não vou. E ele fala isso com clareza. E no capítulo 4, depois, Débora diz o seguinte: seria o dia em que Israel... levante-te, porque está o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão, porventura o Senhor nasceu diante de ti? Baraque, pois, desceu do Monte Tabor e 10.000 homens após ele. Então, ele ajuda para que ela cumpra com essa função. Depois, nesse capítulo, um versículo que tem a ver um pouquinho com a Débora, eles contam como Baraque vence o exército de Sísera, e Sísera era o general do rei de Canaã. Ele foge, chega na tenda de Jael, ela o convida, dá leite para ele, dorme, e ela crava uma estaca na cabeça dele e ele morre. Então, aí vemos a história, aqui aparece Sísera morto, enfim, aqui tem dois personagens, Débora e Jael. É uma história onde as mulheres eram as que comandavam essas questões de luta. Mas depois, no capítulo 5, Débora vê a necessidade de dizer uma poesia para Deus, refletindo, nesse caso, a fé que ela tinha e tentando transmitir uma mensagem para o povo, no sentido de como ela viveu, como ela sentiu isso que ela passou. Então, cantou Débora e descreve que foi o que aconteceu. E uma das coisas que ela diz, que depois nós vamos ver na literatura rabínica como é analisado isso aqui, ela disse que se abandonaram as cidades fortificadas em Israel, até que eu, Débora, apareci como mãe em Israel. As pessoas se encontravam em cidades abertas que não tinham fortificações nenhuma, os inimigos podiam entrar e vencê-los com tranquilidade, por exemplo, sem nenhum tipo de preocupação. Eles não poderiam se defender dessas questões, até que a Débora surgiu nesse contexto e ela começou a organizar a luta militar e também trouxe a força moral e espiritual para enfrentar essa situação. Então, ela foi uma mãe para Israel. E dizem que, antes disso, o que aconteceu? E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas, via-se por isso escudo e lança entre 40.000 em Israel. Então, qual era a condição do povo? Era visto
via-se por isso o escudo ou a lança entre 40.000, não tinham como se defender. E nessa situação eles se encontraram quando Débora tentou organizar toda essa questão militar. Nesse caso, ela continua encorajando-o, dizendo, acorda, Débora, acorda e canta uma música, canta uma canção. Levante-te, Barak, toma os seus cativos, filho de Avinoam. E a continuação desse poema é a descrição do tudo o que aconteceu entre o exército e o rei de Canaã, com seu general Sísara, e como Jael conseguiu atrair a Sísara até sua tenda, naquele caso, e matá-lo. Né? E a poesia termina dizendo o seguinte: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam sejam como o sol quando sai na sua força. E sossegou a terra 40 anos. Então, em função dessa guerra toda, não somente vemos que houve uma vitória do inimigo e realmente sair fora da opressão do general e do rei Avim, mas também houve era como se o povo estivesse precisando ver o sol depois de tanta opressão. De alguma maneira, Débora foi a luz do povo e deu para ele outro caminho mais certo naquela luta, naquela opção das coisas que eles tinham que fazer. E com essa frase, e sossegou a terra durante 40 anos, e que obviamente faz parte da poesia, isso era muito estranho que os juízes naquela época ficassem 2 ou 3 anos, aqui estamos falando de 40 anos, então foi quando eles saíram da opressão de Canaã, do rei Avim e do rei Aquinoã e Sísara, do general Sísara. Então esse é o fundamento bíblico da história. São somente 2 capítulos que estão refletidos aqui, e são capítulos que refletem, de fato, sem qualquer problema ou situação conflitiva, que a líder dessa questão era uma mulher, e quem conseguiu matar o general foi uma mulher, que o general não saía para a guerra se ele não tivesse o apoio dessa profetisa e dessa juíza, e não existe nenhum questionamento, se houvesse, a respeito de se existia alguma mulher que fosse dirigir a luta. Na verdade, ela é que conseguiu a vitória final. Mas existem profetisas no livro dos Juízes, e as profetisas não sempre quer dizer que elas sejam mulheres, ou seja, que podem prever o futuro, mas que são mulheres que, de fato, poderão dar instruções morais, espirituais, e vão ajudar o povo a continuar em frente. Essas profetisas mencionadas pelo Talmud da Babilônia não são exatamente as que aparecem na Bíblia. Fala sobre a Sara, que era a primeira matriarca no primeiro Talmud da Babilônia, no Tratado de Megillah 14a. Então, quem são elas? Pois Sara, Miriam, Débora, Jana, Abigail, Juda e Esther, por exemplo. Sara é a primeira matriarca. A Bíblia não a comporta como uma profetisa. É a irmã de Moisés e Arão. Dizem que ela era profetisa, mas eu acho que ela não foi isso. Débora, vamos falar sobre ela agora. Janá é a mãe de Samuel, que também, na Bíblia também não aparece como profetisa. Abigail é uma das esposas do rei Davi, também não aparece como uma profetisa. Judá, aí sim, ela sim aparece como uma das profetisas que foi consultada pelos reis de Israel. E Esther aparece no rolo de Esther, que nas histórias de Esther, que também aparece na Bíblia hebraica, não aparece na Bíblia hebraica como profetisa. No entanto, os sábios do Talmud pensavam que todas elas tinham funções de profetisa ou proféticas, no sentido mais amplo, de que seriam mulheres que poderiam apoiar moral e espiritualmente as pessoas que poderiam fazer entender o povo que o povo não estava indo pelo caminho correto, ou pelo caminho certo, que estavam tendo comportamentos não éticos, como fazem de fato todos os profetas, né, que eles não tinham, e que não fazia sentido cumprir questões talmúdicas, no caso de moral, se eles não eram condizentes com essas atitudes éticas, para se
comportar corretamente e eticamente com o próximo, e também lembrar as pessoas que eles precisam ter a fé em Deus e que existe alguém ou uma figura, evidentemente, ou, ou existe uma personalidade, de fato, que comanda o mundo, e que se nós temos fé, nós podemos seguir em frente, e o Talmud da Babilônia pensa que essas mulheres cumpriram com essas funções. O Talmud diz que Débora é uma dessas, dentro delas todas, ou talvez a mais importante nesse sentido. Muito bem, vamos analisar agora algumas das fontes rabínicas, tem muito mais, mas eu fiz uma seleção de fontes rabínicas que podem explicar como devemos compreender o capítulo e quais são os ensinamentos que ele nos traz. Bom, os primeiros textos pertencem ao Midrash. O Midrash é um tipo de texto rabínico que olha o texto rabínico como ele aparece e, através desse olhar, ele traz ensinamentos para nós. É o Midrash que nos ensina a lei, é uma espécie de interpretação dessa lei. Essa lei é definida como uma opinião majoritária, obrigatória entre um grupo de pessoas, e isso vai continuar sendo desenvolvido através dos séculos e mudando através das circunstâncias, através do tempo. Mas quando se trata do Midrash, ele amplia realmente um texto legal, do ponto de vista legal. Mas os textos legais que aparecem na Bíblia hebraica, eles se descrevem de uma maneira muito curta, muito telegráfica, então às vezes não sabemos como cumprir essas leis mesmo. Então o que fazemos é uma interpretação geral dessa própria lei. Mas nós vamos trazer o que é o Midrash Haggadah, ou seja, a parte interpretativa da Bíblia. Utilizando qualquer tipo de regras, os rabinos escreveram comentários se baseando em textos bíblicos, evidentemente, mas esses comentários não pretendem de forma alguma ser uma realidade histórica ou uma questão filológica, digamos assim, no sentido estrito senso, mas eles extraem esse texto e através das lacunas do texto, onde alguma coisa que ocorreu ou uma coisa que aconteceu, como eu devo interpretar uma palavra determinada ou como devo interpretá-la de alguma maneira, ele faz uma comparação de diversos textos, utilizando regras interpretativas determinadas, e existe uma interpretação das palavras, onde o importante é qual seria o ensinamento que nós podemos extrair disso tudo e não fazer uma coisa ao pé da letra, né, do ponto de vista ideológico. Vamos analisar alguns midrashim, ou seja, algumas interpretações da Haggadah, da lei oral, e vamos ver como eles interpretam os ensinamentos e as conclusões que vêm dessas interpretações, que é o que realmente vai enriquecer o que nós aprendemos da Bíblia hebraica. De alguma forma, qualquer rabino que faz a sua prédica está fazendo esse tipo de interpretação moderna da Bíblia, porque já não existem essas interpretações antigas, do ponto de vista da interpretação antiga. O que ele faz é interpretando um ensinamento além da interpretação literal do que vem nesse texto original. A primeira interpretação que trago é o Midrash de Eliyahu Rabbah. Antes, tínhamos visto e analisado aqui que começa o capítulo 4, que fala que Débora era uma mulher profetisa naquele tempo. O Midrash pergunta que condições tinha Débora para julgar Israel e profetizar. O seu marido era ignorante. Ela disse: vem e prepara as velas para iluminar o santuário. E quem fez que Lapidote fosse um homem apto e que merecesse o porvir? Sua esposa, Débora, por exemplo. Tem comentaristas que dizem que Lapidote é simplesmente era Barak, outros dizem que era Baraque, o que nós comentamos aqui no princípio, porque a palavra Barak significa relâmpago, e parecia como uma
tocha, parecia que tinha relação com essas questões de luz, enfim. E tem pessoas que falam que o marido se chamava Lapidote porque ela aparecia como se fosse uma tocha iluminando o povo, ia na frente do povo iluminando o povo, mas aqui não é dito quem era exatamente o marido, se era Baraque ou não. Se refere exatamente ao conhecimento das fontes e a transmitir a fé, e o que é considerado um ignorante em hebraico, uma pessoa que não domina nada, nenhum conhecimento, e uma pessoa que de uma maneira cega não conhece nada. E o que ela quis dizer com isso era que ela queria que o marido fosse à frente de tudo. Então ela falou: acende as velas para poder ter a luz aqui no templo. Dizem que também ela preparou umas velas muito grandes para que elas durassem muito tempo e mandou ele acendê-las. Mas o que quer dizer é que, de qualquer forma, isso fez com que ele contribuísse para que as luzes fossem acesas, permanecessem acesas durante muito tempo. E graças a isso, ela fez com que ele fosse um homem que saísse da ignorância e fosse um homem apto. Ou seja, além do fato dela ser uma profetisa, muito além disso, nós vemos que na sua maneira pessoal de se comportar, ela se importava com seu marido, ela se importava com os conhecimentos dele, para que ele pudesse sair da ignorância, e isso é uma condição importante para que ela fosse merecedora de obter o título de profetisa. E não somente profetisa, mas também pudesse ser juíza e julgar a vida de uma maneira geral. Outro versículo que nós vimos antes era o que falava sobre onde ela julgava. Ela costumava se sentar embaixo da palmeira e os israelitas se aproximavam, subiam a ela a juízo. Literalmente, a interpretação seria, que ela se sentava fora. E poderíamos nos questionar por que fora e não dentro. Bom, não há nenhuma explicação. Dizem que ela ficava sentada fora, do lado de uma palmeira. Outras pessoas dizem que ela era uma mulher que tinha muitas posses, era rica, então possuía muitas terras, e que talvez ela estava sentada lá fora, nas terras que ela tinha. Mas o Midrash, a interpretação, quer explicar muito mais sobre isso. No sentido, quando diz que ela se sentava fora, não aprendemos nada com valor espiritual e moral dizendo que ela estava sentada debaixo de uma palmeira. Então, a conclusão desse mesmo Midrash, de Eliyahu Rabbah, diz: costumava se sentar embaixo da palmeira de Débora, porque a mulher não devia se sentir mal com o homem dentro de casa. Ela se sentava embaixo do coqueiro, da palmeira, e ensinava a Torá às outras multidões. Existe uma proibição na lei judaica de que não se pode estar com um homem só, um homem que não seja o seu marido, dentro de um quarto fechado, porque para evitar algum tipo de comentários externos a respeito dessa união, né, de que possam falar de que as pessoas estão juntas lá dentro, enfim, caso esse homem não fosse o marido dessa pessoa, dessa mulher. Então, sempre são colocadas limitações à presença de uma mulher junto com um homem. E Débora fez entrar essas pessoas que poderiam ser 1 ou 2 ou 3, e não eram mulheres nessa época, porque os que tinham posses, campos ou terras, enfim, e os que tinham essas questões a trazer esses casos de litígio frente à juíza, geralmente eram homens. Então, ela não queria se encontrar nessa situação, por isso ela se sentava debaixo do coqueiro para fazer os julgamentos dela num lugar aberto e que não tivesse nenhum tipo de compromisso, como se fosse um lugar fechado, né? E coisas que ela deveria fazer consoante a sua profissão de juíza e profetisa, nesse caso. Vamos voltar à questão de que ela julgava o povo de Israel. Isto é um assunto muito interessante e que foi abordado aqui quando se falou sobre as mulheres rabínicas ou rabinas. Qual é a função que realmente a mulher pode fazer? Por acaso podem elas fazer todas as funções que os homens fazem? A lei judia permite isso? Bom, a questão de ser juíza é uma questão muito mais delicada do que outras questões. Por exemplo, nós podemos nos questionar se a mulher pode, por exemplo, ler o texto da Torá, do Tanakh, da Bíblia hebraica,
se ela pode dirigir os sermões religiosos às multidões, se ela pode cumprir diferentes tarefas como casamentos, etc. e tal. Podemos nos questionar isso como sendo mulher, mas a questão de ser testemunha ao juiz era muito mais delicado, porque a tradição mais antiga colocava que a mulher não poderia ser testemunha. E o texto do Talmud, nesse caso, diz o seguinte, que no caso de ser juiz, tem que se cumprir as mesmas condições de uma testemunha. Então, se antes dizia que ela não poderia ser testemunha, então também não poderia ser juíza. Como eu comentei antes com você, apesar de que isso poderia ser um pouco anacrônico, fazer esse tipo de perguntas no século XII, antes da época cristã, porque ainda não se desenvolveu a lei o suficiente, os rabinos em posteriores épocas se questionavam como era possível que existisse uma mulher julgando Israel naquele tempo. Se as mulheres, de fato, segundo a tradição rabínica, não estavam aptas para serem rabinas ou juízas. Então, no Tratado de Shavuot, no Talmud da Babilônia, existe um comentário dos comentaristas. Algumas pessoas devem ter ouvido falar do famoso comentarista Rashi, Shlomo Yitzhak. Ele morava na França no século XII, era um judeu francês que morou na França no século XI e XII, é considerado o principal comentarista do Talmud até os dias de hoje. Os seus netos, eles começaram uma escola rabínica a partir do século XII até XIV, principalmente na França e na Alemanha, e eles redigem comentários importantíssimos sobre o Talmud, e no texto do Talmud, onde se diz que o Talmud diz que as mulheres não podem ser juízas, eles dizem que as mulheres não têm qualificação para ser juízas, mas no versículo que acabamos de ler, Juízes 4:4, e ela julgava Israel. Então nós precisamos entender que ela ensinava as leis, ou também que, pelo fato de ser profetisa, as partes a aceitavam como juíza. Vocês precisam entender que há que entender, que estamos tentando entender como é que ela poderia ser juíza num momento, numa época que a lei talmúdica não autorizava, não aceitava isso. Então, aparentemente, ela se sentava a ensinar embaixo de um coqueiro, por exemplo, talvez não necessariamente estivesse julgando, e se em algum momento ela foi juíza, pode ser que isso se refira às questões militares ou espirituais, enfim, ou, em todo caso, pode se referir a que as partes a considerem como uma espécie de arbitragem, um árbitro, uma pessoa que estabelece um julgamento onde as partes elegem um juiz e as partes a consideravam idônea e juíza, nesse caso. Mas isso não justificaria, de qualquer maneira, que a mulher fosse juíza em todos os casos. É importante entender essa parte, e é isso o que é dito pelos comentaristas. Outra coisa que eles falam, os nossos comentaristas, sobre outro texto talmúdico, Tratado de Nidá 50a, diz o seguinte: as mulheres não são juízas, de maneira geral. Não quer dizer que agora vamos autorizar que todas as mulheres sejam juízas, mas que ela julgava por ordem divina. Ou seja, como se fosse uma medida provisória, como se fosse uma coisa mandatória naquele momento, uma coisa obrigatória, porque não existia outra pessoa mais idônea para comandar o povo e para ser juíza do que ela. Então Deus a nomeou como juíza, e por um caso muito específico, como é esse caso, nós temos o aparecimento de uma juíza. E a outra é o que já tínhamos comentado antes, é que talvez não se trate exatamente dessa questão dela ser juíza, mas que ela era uma pessoa que ensinava. As pessoas se sentavam ao redor dela, e ela estava embaixo do coqueiro e ela ensinava, não necessariamente estivesse julgando. É uma tentativa de justificar o que a Bíblia hebraica fala, no sentido, quando se desenvolve posteriormente a lei oral, que não permite que as leis sejam testemunhas ou juízes. Se bem existem algumas exceções com respeito a algumas mulheres para serem testemunhas ou juízas. Eu posso até esclarecer posteriormente, mas não, de uma maneira geral, sempre juízas. Isso é importante que se entenda.
Outro texto que provém dos rabinos da época medieval, o Rabino Nissim, que é um dos rabinos que faz os comentários sobre Talmud e sobre o livro dos códigos, que são os códigos mais importantes. Rabbi Tzak Alfazi, por exemplo, que viveu na Espanha. Vocês veem que os comentaristas que nós temos do Talmud podem prover de vários diferentes lugares do mundo, da época de ouro e dos comentaristas clássicos que fazem comentários sobre que comentam os Talmudes, são os Nisonim, que são os que vêm do norte da África, de Israel ou de diferentes partes da Europa. São os mais importantes também da Babilônia e, posteriormente, o que hoje pertence ao Iraque, na nossa geografia atual, que provém de instituições rabínicas muito importantes. Em todos esses lugares existiam autoridades rabínicas que comentavam os textos, que os adaptavam também às épocas onde eles moravam, onde que eles viviam, e adaptavam esses temas que poderiam parecer problemáticos ou contraditórios. Aqui estamos falando do Tratado de Shavuot, 30a, no Talmud de Babilônia, onde o Rabino Nissim, do século XIV, diz o seguinte: aprendimos que as mulheres estão bem desqualificadas para julgar, mas diz sobre Débora, e ela julgava Israel. Voltamos a citar esse versículo aqui. Temos que entender que ela não julgava, mas que liderava, ou que julgava porque as partes a aceitavam, como se fosse uma arbitragem. Ou seja, o que isso quer dizer? Que muito além da questão de julgar estritamente, estricto sensu, poderia ser que ela estivesse cumprindo algumas funções espirituais ou militares, ou indicar para as pessoas que o que eles estavam fazendo não eram coisas certas. Ou como também os comentaristas diziam, que não se tratava de um julgamento na maneira como foi escrito ou refletido na Bíblia, mas simplesmente que as partes aceitaram do ponto de vista da arbitragem, não como juíza. Por isso, os rabinos da Idade Média, para eles era muito importante demonstrar que nós poderíamos fazer a compatibilização dos textos bíblicos com o que estava já aceito naquela época em que eles viviam. Também vimos que no artigo foram abandonadas as cidades de Israel, foram abandonadas até que Débora, apareci como mãe em Israel. Bom, a respeito desse texto, há várias interpretações. Temos interpretações que o veem como se fosse um texto muito positivo e outras que o veem de uma forma mais negativa. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, temos o Menorat Amaor, que provém do rabino Israel Nakawa, de Espanha, no século XIV. Ele fala: toda pessoa orgulhosa, se for sábia, ela perde a sua sabedoria. Se for profeta, perde o dom da profecia. E de onde nós sabemos isso? De Débora, já que Débora diz o seguinte: Débora era uma mulher profetisa, e quando ficou orgulhosa e disse: foram abandonadas as cidades não fortificadas em Israel, até que eu apareci, Débora, até que eu, como mãe de Israel, surgi, a profecia a abandonou. Então, aqui vocês veem que ela é vista de uma forma negativa, um prisma negativo, dizendo que ela pensava que somente pelo fato de que ela tinha aparecido, o povo resolveu o problema. Embora ela tenha dado uma forma espiritual e militar para o povo e deu valentia a Barak, coragem para ele, para que ele lutasse contra o exército de Javim e do general Sísara, existiam muitas pessoas nessa época que, de fato, estavam envolvidas nessa questão. Existiam 40 mil soldados, haviam milhares, tinha a mulher Jael que cometeu crime, enfim, e o texto diz que, inclusive, até o rio participou dessa vitória, porque o exército de Tzra se afundou naquele rio, e até as estrelas no céu
os guiavam, como dizia aquele versículo que nós vimos aqui, e que tem a ver com essas questões todas da natureza, que houve uma confluência para que essa batalha acontecesse. Eu acho que isso não é só tão significativo ou tão negativo para Débora, porque começa dizendo que o sábio também pode perder a sua sabedoria. Então, muitas vezes, nós vemos que tem pessoas que realmente se afundam nessa questão de sabedoria, sejam autoridades religiosas ou acadêmicas, eles chegam num patamar na sua vida onde eles dizem, bom, eu sou o cara, eu sou especialista, eu sei de tudo, eu não estou errado e não aceito discussão. Nós vemos esse tipo de atitudes em universidades, inclusive em instituições rabínicas. Uma pessoa pensa que só o que ele pensa é o que vale, e o outro não interessa o que o outro fala. E, na verdade, as pessoas que estudam literatura rabínica e que têm esse tipo de postura ou de conduta são pessoas muito soberbas, são pessoas muito orgulhosas, porque são pessoas que nós não temos o conhecimento inteiro de 2000 anos de história ou de literatura rabínica. É impossível. Portanto, o texto de Menorat Amaor, nesse caso ele perde a sua essência, porque tudo isso trata de transmitir que ninguém sabe tudo, e isso acontece também com o tema da profetisa. Por exemplo, se dizemos que ela não necessariamente não precisaria profetizar o futuro, especificamente no caso de Débora, porque ela profetizou o que ia acontecer depois, mas se de repente, e isso é necessário que seja entendido como que ela se antepõe ao juízo comum e ela diga, eu sou a Débora, ninguém sabe tantas coisas como eu, essa seria a postura que ninguém aceitaria. Então, realmente, aí a sua profecia não teria valor. E segundo o que diz o Menorat Amaor, a profecia se distanciou dela. E depois vem o texto bíblico que diz que durou 40 anos e o outro texto diz que ela foi profetisa apenas 7 anos. Então, há algumas contradições. Eu chamo isso de doença rabínica, porque realmente tem pessoas que sabem tudo e se esquecem de que nós não sabemos tudo. Então, isto é o tipo de ensinamento que os midrashim, as interpretações bíblicas ou da liturgia bíblica, nos transmitem, que não é tão relevante para o texto que estamos lendo, mas é um ensinamento para uma vida inteira. É um ensinamento que abrange qualquer lugar, qualquer época, qualquer tempo. Eu acho que isso é absolutamente válido para qualquer época. Agora temos uma interpretação distinta e diferente do Tiferet Shlomo, do Likutim, que é o rabino hassídico da corrente dos Hassidim, que começa, ou seja, os rabinos ultra-ortodoxos, que começam no século XVIII para XIX, onde ele olha o mesmo texto onde ela se acha uma mãe do povo de Israel e ele o interpreta de uma maneira completamente diferente. Ele diz que Débora apareceu como uma mãe para aliviar ou fazer mais suave as sentenças com clemência, misericórdia, no caso. Com misericórdia. É a interpretação do Tiferet Shlomo. E nós pensaríamos de onde ele tirou essa interpretação. Eu tinha um avô rabino que me ensinou há muitos anos atrás a palavra Rahamim. Rahamim em hebraico significa misericórdia. A raiz dessa palavra é Rechem. Todas as palavras em hebraico têm raízes de 3 letras na sua raiz. E essas 3 letras nos fazem compreender qual seria o conteúdo de interpretação que podemos dar para essa palavra. A palavra Rahamim, que significa misericórdia, vem de Rechem em hebraico, da raiz Rechem, que significa o ventre da mulher, ou seja, onde é desenvolvido o feto, a vida, e ela seria a única que tem esse Rechem, que tem ventre para gerar uma vida. É a única que dispõe desse órgão, fisicamente falando, e daí vem a palavra Rahamim, em hebraico, que significa misericórdia, e como meu avô falava, não existe
mais misericórdia demonstrada que a que pode oferecer uma mãe. Então, essa sensação da mãe, no sentido de que ela pode se doar para o filho, que pode dar esse nível de misericórdia para o filho, é uma coisa muito especial. E daí vem a questão da interpretação de quando ela diz que é mãe, mas não significa somente que há um elo biológico, mas que ela também trabalha através da misericórdia, com essa qualidade especial que os rabinos falam que as mulheres têm, ou seja, que ela veio para suavizar as sentenças e se dirigir às pessoas com clemência, com misericórdia. Então, o versículo, por um lado, fala que ela perdeu a sua sabedoria, e, por outro lado, diz que ela era uma mãe que tinha a misericórdia e que ela sabia levar em conta quando tinha uma situação difícil diante dela, até onde ela poderia aplicar essa misericórdia. Em qualquer sentença que nós tivermos, nós podemos ser mais estritos ou menos estritos. Então, o que ela tentava fazer, ela tentava entender o que estava acontecendo na frente dela, as pessoas que chegavam para consultá-la para poder tomar uma decisão o mais equilibrada possível do ponto de vista da assertividade como juíza. Muito bem, se voltamos ao texto bíblico, uma vez que nós interpretamos ou lemos essas interpretações rabínicas, nós temos uma visão realmente muito mais abrangente do que podemos depreender da história de Débora. Em primeiro lugar, a juíza Débora, ela aparentemente foi muito mais do que uma profetisa, ela foi uma líder militar e espiritual, e, além disso, ela tentava, a Débora tentava comandar o povo de Israel pelo caminho da moralidade, digamos assim, por um caminho mais retos, para que as pessoas saíssem da ignorância e prosperassem, no sentido de se aproximarem dos seus ídolos, ou do ídolo de Deus, e realmente continuar pelo caminho da moralidade. O segundo ponto é que ela era uma pessoa modesta, que sentava embaixo de um coqueiro, porque ela não queria estar sozinha com os homens. E existe, então, aquela suspeita de que ela pudesse ter feito alguma coisa que não era certa. O terceiro ponto é que ela transmite coragem, porque ela fala para o Baraque, vai lá para você cumprir com o seu comando. E a outra coisa é que ela dá coragem, não somente dá coragem, mas também toca o assunto da fé. O quanto é importante para nós a questão da fé, e se nós tivermos essa fé, nós vamos conseguir vencer na vida. E no que se refere à função como juíza, por exemplo, nós vemos vários contextos, nesse caso, que tentam justificar, no sentido de que ela era juíza, quando numa tradição posterior nós vemos demonstrado que não se aceitavam as juízas. Então, era alguém que ensina, realmente o fundamento de ser de estar de acordo com essa lei, tem que ver com a correção dessa própria lei. Então, que ela talvez, possivelmente, tivesse recebido o comando de Deus como juíza naquela época em que não existia outras personalidades mais idôneas para ocupar esse cargo de juíza. Por outro lado, que ela seria juíza porque as partes a aceitavam de uma maneira geral e era mencionada como, ou ela aceitavam que o que ela decidisse ou a sentença que ela tomasse seria a sentença certa, no momento certo. E também o fato de ser juíza e profetisa era no sentido de que tinha que ser uma pessoa corajosa, líder, porque ela foi, junto com Baraque, a guerra, porque senão ele não teria ido sozinho, porque ele pediu que ela fosse com ele. Então, e que também ela se ocupasse como líder de comandar o povo de Israel pelo caminho correto. Pelo caminho ético que ela compreendia que era o que tinha que ser feito nesse momento. Quando Débora faz aquela
questão, aquela poesia ou aquele cântico, a tradição nos fala de que existem uns 10 cânticos ao longo da história da Bíblia hebraica, começando pelo cântico de Moisés quando eles atravessam o Mar Vermelho. Mas o fundo desse cântico é sempre a questão, está sempre a questão da fé em que Deus vai nos ajudar a sair dos nossos problemas, a continuar em frente. Por isso existe esse cântico também, que é um louvor a Deus, e não é só uma expressão de fé, especificamente falando, mas um louvor, como muitos dos outros cânticos têm ou que aparecem na história bíblica. E no final do capítulo 5, diz que os adversários vão perecer todos os teus inimigos. E aqui vemos assim um nível mais alto do pensamento judaico, a destruição dos inimigos, mas também o amor que aparece quando o sol sai, que desapareça a noite da destruição e que venha a luz do dia da reconstrução, para que a terra possa ficar sempre em calma para sempre. E mesmo que apareça isso aqui, dizendo que a terra esteve em calma durante 40 anos, sossegou a terra durante 40 anos, eu acho que o que eles querem dizer é que seria muito mais além dos 40 anos, que as pessoas pudessem viver em paz por muito mais do que 40 anos e não se enfrentando nas guerras. Muito bem. Bom, depois de Débora, vem outros juízes e, de maneira geral, nenhum deles consegue estar tantos anos como o que ela conseguiu. Outros dos assuntos que o Midrashim, que as interpretações trata, e sobre os versículos onde aborda a questão de Débora, e onde é dito que os que o amam será como quando o sol sai com o seu resplendor, por exemplo. Essa frase, especificamente, tem a ver com as pessoas justas. E não são somente aquelas pessoas que se comportam de maneira pessoal com correção. O Midrash diz que, ou seja, a interpretação da lei judaica diz que isso tem a ver com uma questão geral no ser humano. E se nós temos em conta essa interpretação, vemos que a função da profetisa vai muito além do que seria apenas o apoio militar ou espiritual, ou inclusive inculcar as pessoas como elas têm que se portar, por exemplo, porque Débora, nesse caso, ela precisaria ser, como todos os outros profetas, uma pessoa que ensine as pessoas, de maneira geral, como eles têm que transmitir esses ensinamentos para os outros, como ela o fez com o marido dela e com o povo dela, para que eles conseguissem ir para frente. Portanto, todas as pessoas que estudam as fontes podem ir mais à frente e podem ter a capacidade de ensinar os outros qual seria a forma correta de se comportarem e de transmitir as mensagens da Bíblia, nesse caso. No que se refere aos juízes que já analisamos aqui, a questão da problemática das mulheres juízas, um pouco além da questão de ficar justificando a função de juíza em Israel, isso aqui seria uma das bases para o desenvolvimento posterior dentro do contexto da tradição judaica sobre a questão das funções das mulheres no que se refere à questão de liderança religiosa. Então, o que comentamos no começo, quando foi encontrada uma maneira de permitir que as mulheres fossem rabinas, isso era um dos assuntos estudados, essa questão, como podemos explicar que uma mulher possa ser testemunha ou juíza. Uma mulher testemunha é uma questão que as fontes já bem anteriores dos textos bíblicos já se recusavam a aceitar. Mas na época talmúdica, na época do Talmud,
foi demonstrado que havia algumas exceções a essa regra de não permitir que as mulheres fossem profetisas ou juízas. Débora é uma dessas exceções, mas as exceções não são somente para Débora, mas no sentido geral também. Os rabinos, ao longo dos anos, reconheceram que há questões sobre a mulher que são especificamente temas muito delicados, temas que têm a ver com o lar, e são assuntos que são temas muito genuínos, porque tem a ver especificamente com as mulheres. Eles decidiram que as mulheres, nos campos onde elas são especialistas, elas poderiam se tornar testemunhas. E anos depois, eles tentaram ampliar essa função da mulher como testemunha. Eles disseram que não estavam indo contra essas fontes antigas ou dos primórdios, mas que eles estavam ampliando essa questão e já tinha sido aceito. Hoje em dia as mulheres são especialistas em muitos assuntos, então elas também poderão ser rabinas ou juízas nesse caso. E como a tradição diz que você pode ser juiz ou não, dependendo se você pode ser testemunha ou não também, isso poderia permitir que a questão da mulher ser juíza pudesse ser aceita, não? E nesse caso, Débora se tornou uma figura muito importante, não somente como uma figura histórica na época das profetisas, ou como uma mulher que os rabinos analisaram na Idade Média, mas que hoje em dia a figura de Débora, juíza, se tornou uma figura central que nos ensina o caminho que precisamos seguir, nos baseando especificamente no comportamento que ela tinha naquela época. Também acho que nessa história que ela conta no final, que foi uma mulher a que salvou essa questão toda de Jael, onde ela diz que seja a bendita de todas as mulheres, por exemplo, eu acho que daí podemos depreender a maneira em que ela se referia a Jael, no sentido de que precisamos interpretar cada pessoa da forma em que ela é, de acordo com os aspectos fortes da sua personalidade, não somente as questões militares. Isso não é uma questão como nós estamos acostumados em épocas mais antigas, onde as mulheres, em muitos casos, não trabalhavam, não estudavam, porque era normal, e por isso não tinham acesso a outras funções da sociedade, porque não tinham os elementos para isso. Então, mas sim, elas se destacavam, e então, em outros casos, elas se destacavam. Então, é muito fácil desenvolver essa ideia no sentido de que, onde diz aqui Débora seja bendita diante de todas as mulheres, e aplicá-la a todos os aspectos em que as mulheres podem se destacar. Débora fala isso com respeito à função que ela teve na guerra, por exemplo, mas como mulher, ela nos ensina que podemos nos referir a outras mulheres, mas também aos homens, em função das suas condições e em função das suas capacidades intelectuais, das suas conquistas pessoais, e não necessariamente pode ser visto como uma coisa que às vezes vemos com diversos preconceitos que temos com respeito às capacidades que algumas pessoas têm, evidentemente levando em conta que existem diferenças físicas, mas no que se refere às capacidades intelectuais e emocionais ou espirituais, Débora nos ensina que precisávamos confiar em Baraque para que ele tivesse a força suficiente para ir para a guerra e juntar aqueles milhares de homens, de soldados, e liderar o exército e poder vencer o exército contrário. Mas deveríamos saber aproveitar também as outras condições, as outras pessoas que tinham também condições de levar à frente diferentes objetivos, e cada um de acordo com as suas condições, poder aproveitar essas pessoas, louvá-los, e abençoá-los e conseguir com que outras pessoas aprendam, porque o mais importante é que nós demos valor e coragem e princípios morais às outras pessoas, para que eles, por sua vez, o transmitam para outras pessoas, e assim conseguir adiantar já o que ela já fala antes, que a luz nos ilumine
durante muitos anos e que vivamos em paz, com justiça. No momento em que esquecemos esses valores e nos concentramos apenas em aspectos formais ou gerais, nós perdemos a visão do que é realmente importante para nós. Então, nesse caso, o mundo desaparece ou perde seu valor. E ela conseguiu que durante 40 anos os seus ensinamentos permanecessem entre as pessoas e que permanecesse aquele caminho que ela tinha já traçado. Muito bem, Diana, estamos prontos para as perguntas e respostas quando você quiser. Você me escuta? Sim, sim, perfeito. Então, vamos passar para as perguntas. Perfeito, temos aqui muitas perguntas de muitas pessoas. Silvia Tornelli, Natália Campos, Ed Mariarella, Susana Castro, elas perguntam o seguinte: por que as mulheres eram desqualificadas para julgar, para emitir julgamentos? Eu tentei de explicar isso. Tem versículos que falam sobre quem é que pode ou não ser testemunha. E eles falam que podem existir 2 testemunhas. Existe uma regra do Midrash, eu não vou me deter nela, mas se chama Reza Shabbat, que ela fala que se a mesma palavra em 2 versículos diferentes eu posso aprender desse versículo para o outro. E num versículo onde pode haver somente 2 testemunhas, compara sobre outro versículo em que diz que só podem haver homens, nesse caso. Isso é uma regra muito antiga da época da Naítica, ou seja, a época antes do aparecimento do Talmud. Para alguns dos comentaristas, isso significa que é como se fosse uma autoridade bíblica. E quando foi definido que somente homens podem ser testemunhas, como o Talmud disse que somente o que é testemunha pode ser juiz, dentro dos textos clássicos, eles explicam que uma mulher, então, portanto, não poderia ser juiz. Somente muitos anos após isso, existem já algumas interpretações rabínicas do movimento conservador ao qual eu pertenço, em que isso seria diferente, que uma mulher pode ser testemunha, mas nós estamos nos baseando em que no Talmud diz que pode haver várias interpretações, e eles diziam que é onde a mulher realmente compreende, então ela também pode ser testemunha. Então, na época moderna, dizem que podemos ampliar essa concepção, a mulher pode ser testemunha em vários assuntos e também poderia chegar a ser juiz, mas a tradição clássica não permite isso. Betty Valles pergunta o seguinte, Selene Stanley pergunta o seguinte, por que justamente o Talmud desqualifica a mulher dessa forma? E como é possível que isso ainda esteja funcionando dentro de algumas correntes do judaísmo atual? Bom, a tradição, de fato, a tradição antiga, evidentemente que desqualificava a mulher como juíza. Muitas vezes eu falo para os meus amigos que não levem isso ao pé da letra, como uma coisa machista. Isso foi escrito em umas épocas em que as mulheres não faziam nada, elas simplesmente se dedicavam às labores, aos trabalhos do lar. Então, eram coisas que eram aceitas naquela época. E naquela época onde a mulher não estudava e não conhecia o comércio, por exemplo, como é que poderia testemunhar sobre uma compra-venda no mercado se ela não entende sobre essas questões comerciais? Ou como poderia emitir um julgamento se ela não estuda os textos legais, por exemplo? Isso não me surpreende quando vem dessa época. O problema é se nós mantermos essas diferenças nos séculos 20 e 21. Mas naquela época eu não vejo isso como uma desqualificação. É como se nós disséssemos que a mulher, naquela época, suas funções da mulher naquela época, do ponto de vista sociológico, era diferente naquela época. Continuamos com mais perguntas. Neiser Serveto pergunta o seguinte: é possível que Débora tivesse aparecido num vazio, numa lacuna de uma presença masculina? Sim, é provável, porque os comentaristas falam sobre isso. Eles falam que
foi uma foi uma decisão momentânea, ou seja, foi uma necessidade momentânea que Deus a nomeou, porque ela era a figura mais adequada. Nós não sabemos, porque não conhecemos o que realmente aconteceu. Conhecemos o que a Bíblia conta e não conhecemos o resto da história. Nós estamos falando do século XII, antes da época cristã, mas é provável que ela fosse uma figura muito relevante, uma pessoa com muitos conhecimentos, ou pelo menos com um nível alto de discernimento jurídico, e por isso foi eleita. Perfeito. Nesse contexto, Ieda Santos pergunta o seguinte: se o livro de Juízes é um livro mítico ou se existe uma historicidade na existência dos juízes da Bíblia hebraica. Bom, isso pode ser, não temos como comprovar isso depois de tantos anos que se passaram, é impossível. A tradição o retém como uma história que realmente aconteceu. Mas hoje sabemos que existem arqueólogos, historiadores que questionam quase tudo que aparece na Bíblia. De maneira geral, eu acho que em épocas posteriores nós temos provas arqueológicas, mas em épocas tão antigas, realmente nós não dispomos dessas provas, simplesmente temos que aceitá-lo como um fato que ocorreu ou como histórias que acabaram sendo fundamentos dos pilares da tradição, dos alicerces da tradição, mas que não temos como comprovar. Inês Lopes pergunta o seguinte: de acordo com o que a Torá fala sobre o assassinato, no caso de Jael, por exemplo, como explicar ou defender o que ela fez? Porque está escrito, não matarás. É o seguinte, existe um ditado no Talmud que diz o seguinte: se vai matar, levanta-se primeiro e mate-o a ele, ou mate a outra pessoa. A defesa própria não se vê como assassinato. E essa questão vem da questão de querer destruir o povo todo. Então, de qualquer maneira, Jael não pertencia aos israelitas, ele pertencia aos aliados. Então, era um homem muito perigoso, enfim, e tomou-se a decisão de matá-lo. Há uma grande diferença entre assassinato e morte, por defesa própria. Existem diferentes categorias. Você mata alguém, ou você se defende de alguém, se você o fez para evitar que essa pessoa fizesse um prejuízo muito grande com você, ou se você matou alguém dentro de um contexto de guerra, por exemplo. Há várias interpretações, principalmente quando você fala de defesa própria. Muitas pessoas perguntam se você pudesse resumir a diferença entre juiz ou juíza, profeta ou profetisa, e líder. Eles também querem saber se existem diferenças, ou se existia diferença entre ser profeta e profetisa, se o gênero poderia mudar ou não a definição entre ser profeta ou profetisa. A questão de juiz aborda questões legais. Quando você decide se existe um litígio entre duas pessoas, quais são as medidas que nós vamos tomar. É uma questão mais legal, embora o juiz da época bíblica, como já vimos, tinha também funções no sentido de comandar do ponto de vista espiritual ou militar. Mas a profetisa ou profeta, neste caso, em alguns casos, eles faziam profecia sobre o futuro. Não seria o caso de Débora. Ela talvez fez alguma coisa que ela profetizou sobre alguma batalha, enfim, mas não era o caso. Não existe uma diferença entre o homem ou a mulher. Eu acho que a função de juiz é mais legal e a questão de ser profeta ou profetisa tem mais a ver com a questão espiritual. Temos várias perguntas. Raul Chaves pergunta o seguinte: o que sabemos do esposo de Débora? A Bíblia aborda pouco isso, mas se você mencionou isso em Lepidote, na literatura posterior, ele tomava decisões? Como é que era? Não sabemos nada. Lepidote fala, tem pessoas que falam que Lepidote era só um nome que parece ser uma pessoa muito forte. Tem pessoas que falam que Lapidote provém de tocha e Barak vem de relâmpago.
e que Lapidote tem a ver com luz ou Barak. Nós não sabemos exatamente de onde vêm essas interpretações ou as funções, que eu acho que o que eles querem é nos mostrar alguma coisa a respeito de Débora, mas nós não conhecemos a historicidade dessas questões todas. Existem comentários posteriores que tentam interpretar isso. Tem alguns que falam que Lapidote era um ignorante e que simplesmente através de Débora é que ele conseguiu a iluminação, mas é impossível realmente dizer alguma coisa que seja mais específica a respeito de Débora. Cori Pomar pergunta o seguinte: quais são as palavras hebraicas que foram traduzidas por juízes e a questão de julgar também, e quais são os seus significados precisos? Bom, shofet é juiz em hebraico. Shofet, o substantivo não aparece aqui. O que aparece aqui é que ela julgava Israel. Ela julgava Israel naquela época. E profeta é Navi, Neviim, né? Então, e as fontes a chamam de profetisa. Então, no livro do Êxodo, quando se referem a Moisés, dizem que Arão, seu irmão, vai ser o seu profeta. Uma das funções do profeta é simplesmente transmitir uma mensagem ou repetir essa mensagem. E, de alguma forma, ela recebeu a mensagem de Deus que precisava lutar contra os inimigos e que Deus a apoiaria. Então, parte da função do profeta não é saber o futuro especificamente, e sim saber transmitir a mensagem de uma maneira correta. Continuamos com mais perguntas. O Garcia e outros também querem saber se existe algum significado específico no sentido de que Débora tenha ficado sentada embaixo de um coqueiro e não embaixo de outra árvore. Eu não achei comentários sobre isso. Dizem que o coqueiro, a palmeira, fazia parte das suas terras, ou que fosse uma árvore bastante frondosa, bastante grande e confortável para que ela se sentasse embaixo da sombra desse coqueiro e chamasse as multidões para falar com eles, mas não existe prova a respeito. Sônia pergunta se existe alguma referência sobre Débora, no sentido de se ela teve filhos ou não. Não, não existe nada sobre isso. Perfeito. Bom, tem muitas perguntas sobre o Talmud. Betty Vades pergunta o seguinte: se o Talmud da Babilônia tinha uma postura de equidade, de equilíbrio. E falando sobre isso, eu gostaria que você explicasse um pouquinho, muito resumidamente, o que seria o Talmud e o que seria o Talmud da Babilônia e o Talmud de Jerusalém. Muito bem. No século II, conhecido como Rabi Yehuda, ele fez uma compilação de várias tradições orais das leis judaicas num texto chamado Mishnah. Nos baseando nesse texto, existiram instituições, tanto na Babilônia quanto em Israel, que fizeram a interpretação. O comentário sobre a Mishnah é conhecido como a Gemara. Ou seja, a Mishnah e a Gemara da Babilônia é o Talmud da Babilônia, e o Mishnah plus Gemara da terra de Israel é conhecido como o Talmud de Jerusalém. Mas o que aconteceu foi o seguinte: o Talmud de Jerusalém ele terminou mais cedo, e o da Babilônia foi editado durante muito mais tempo, foi desenvolvido durante muitos mais anos, e existem as instituições babilônicas de alguns rabinos que continuaram fazendo a interpretação dessa lei durante muito tempo, e para que tivessem acesso todos os judeus. E o Talmud da Babilônia acabou sendo o Talmud da fonte legal de toda a compilação das leis judaicas. Durante muitos anos, ninguém dava olhos ou dava atenção para o Talmud de Jerusalém, principalmente as instituições judaicas, porque tinha a ver com a questão cultural, mas não definia a lei. Os rabinos de Babilônia se reuniram e disseram que somente você usa somente o Talmud de Jerusalém quando esse assunto não aparece no Talmud da Babilônia. Se existe alguma discordância, alguma desavença entre os dois, e a mais completa foi a que foi terminada posteriormente, eles disseram que
A lei que tem que ser levada em conta é a lei mais recente, ou seja, foi a lei que foi criada 150 anos antes. Então, o Talmud da Babilônia é o Talmud realmente de peso e que se tem como guia para explicar a questão das leis judaicas. Vamos para as últimas perguntas. Natália Campos pergunta o seguinte, uma pergunta muito atual. Por que Israel, que tem na sua tradição mulheres líderes, não tem na sua história recente presidentes mulheres ou primeiras ministras mulheres? Eu faço uma pergunta antes para você. Se isso é verdade, se isso que ela está dizendo aqui é verdade, que em Israel nós temos uma cultura de equidade? Não temos. Infelizmente, quando foi criado o Estado de Israel, foi transferida a autoridade religiosa para o rabinato ortodoxo. E a maioria dos rabinos tinham funções em rabinos de cidades, os juízes dos tribunais rabínicos não somente são ultra-ortodoxos, mas eles são realmente ultra-ortodoxos. Então, eles não querem ter nenhum tipo de conflito com essas autoridades. Até os governos mais seculares, que têm governos que incluem partidos ultra-ortodoxos, dentro deles, eles permitem de uma forma que eles consigam continuar definindo a questão religiosa dentro deles. Tem uma coisa chamada status quo. Na época do primeiro-ministro Ben-Gurion, no ano 48, mais para frente, foi determinado que determinados assuntos que o rabinato ultra-ortodoxo é quem vai decidir. Eles fazem conversões, casamentos, eles fazem qual é a comida que vai ser, tem autorização pelo rabino ou não, tem estudantes do lado das instituições acadêmicas que na época de Ben-Gurion eram milhares e agora são dezenas de milhares. Então, há assuntos muito complicados para serem discutidos aqui, não simplesmente o fato de que não existe casamentos ou divórcio civil, mas que as correntes ortodoxas que não estão registradas no rabinato, elas não podem realizar casamentos que tenham reconhecimento legal, por via legal. Portanto, não existe igualdade nesse sentido. Existe sim uma igualdade no contexto da lei civil. Houve uma primeira-ministra que foi Golda Meir, é claro, e nós tivemos várias mulheres na Suprema Corte de Justiça e no Estado de maneira geral, mas na questão religiosa existe uma discriminação muito grande com respeito às mulheres, isso principalmente na questão dos divórcios. Eu me especializei nessa questão dos divórcios, onde as mulheres às vezes precisam esperar anos para conseguir o divórcio caso o marido não queira dar para ela esse divórcio. Então, infelizmente, no Estado de Israel, pelo fato de ter essa regra e não mudar a questão da religião, já que o sistema de governo exige coalizões que precisam por si mesmas do apoio dos partidos ultra-ortodoxos, nós não temos essa igualdade, infelizmente. Você mencionou Golda Meir. Golda Meir foi a única mulher primeira-ministro e todo o gabinete estava conformado por homens. E eles diziam uma frase machista nos anos 70 que Golda Meir era a única que tinha as calças bem colocadas. Se você se lembrar dessa frase, é uma frase muito famosa. Então, houve juízes, hoje em dia também temos a presidente da Corte de Justiça, tem ministros, tem outras funções em que temos a presença de mulheres no parlamento também. E acho que no mundo todo também. Não somente em Israel, que estão dentro de alguns governos. Sim, existe uma tendência de melhoria nos últimos anos no sentido da representatividade das mulheres no ensejo político, pelo menos em cargos públicos. Perfeito. Diana, temos muitas perguntas, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Eu quero agradecer muitíssimo, realmente você trouxe à luz um assunto maravilhoso, embora já tenha sido tocado em outras conferências a questão da Débora, mas você trouxe ela de uma forma muito abrangente e também a questão da literatura rabínica, que muitas pessoas desconhecem. Realmente você fez uma renovação, uma revolução na mente de muitas pessoas. E já que estamos juntos aqui,
Eu quero te lembrar e anunciar a todos também que brevemente nós vamos anunciar um curso justamente com você sobre literatura rabínica, ou seja, introdução à literatura rabínica, o que seria o Midrash, o Talmud, o Babilônia, Jerusalém. Eles não sabem essa dicotomia. É um tema muito amplo e nós vamos anunciar esse curso especificamente destinado a esse assunto. Eu lembro a todos para não perderem a última conferência amanhã. Por favor, escrevam isso, porque é muito importante. Diana, muito importante, muito obrigado pela sua presença. Eu espero que você tenha curtido também o fato de estar aqui conosco e nos transmitir esse conhecimento todo. E muito obrigado a todos que estiveram conosco nessa conferência de hoje. Muito obrigado. Boa tarde.